aqui, tanto pelo Instagram quanto aqui pelo YouTube, botei para gravar. Espero que a internet estabilize. Boa noite, Liliane Camilo. Obrigado pela presença. Marise Conze, da CP Tortas, a melhor torta da nossa região. Eu e minha família só comemoramos os nossos aniversários e festividades com os bolos e as tortas da CP Tortas. Um beijo, Marise. Sabrina Liozério. Muito obrigado, Sabrina. Olha a Sabrina com a gente, cara. Que legal. Obrigado por vocês estarem conosco. Eu acho, não sei, eu posso estar errado, eu acho que estabilizou a internet. Eu vou tentar transmitir, vamos ver se vai funcionar. Quero agradecer o pessoal que está com a gente lá no Face, já assistindo, e o pessoal do Instagram também, que está nos acompanhando. Eu já vi aqui com o pessoal, já começou ali. Ari da Costa botou lá, meus amigos, gratidão sempre, obrigado, Ari, obrigado por você estar com a gente na live. Espero que a internet nos ajude nesta noite, que ela às vezes nos deixa na mão, mas não faz mal. Tá tudo gravado aqui, tudo gravando aqui para a gente não perder. Bem, na semana passada nós havíamos parado falando sobre as emoções e a nossa saúde. A ligação estreita que há entre as informações que nós recebemos e a reação do nosso organismo a essas informações. Como isso influencia o nosso psiquismo e o nosso estado emocional. A gente se deixa influenciar com muita facilidade. E isso é muito natural, afinal de contas somos seres humanos, pelas circunstâncias que nos acontecem e pelas informações que recebemos. É muito normal que alguém te aborreça e aquilo altere teu estado mental, acaba alterando a energia que você emite pelos seus pensamentos, já que o emocional, já que os sentimentos estão na nossa mente, né? A gente já falou sobre isso. Os sentimentos não estão no coração, os sentimentos estão na nossa mente. Então, obrigado, Admita, muito obrigado. Depois, Admita, você me disse se está ficando legal aí a transmissão ou se está caindo, tá ok? Se está dando para você acompanhar. Já que tudo aquilo que você pensa emite uma energia, e quando você tem os sentimentos e as emoções que estão na nossa mente auxiliando nesse pensamento, você acaba emitindo uma energia ainda mais poderosa, ainda mais forte. Isso faz com que você sofra as consequências desse terremoto emocional, desse terremoto energético. Você pode achar que não, você pode achar que nada está acontecendo, você pode achar que está tudo normal, mas não está não. Tem alguma coisa muito errada que está acontecendo aí nas entranhas dos seus pensamentos, que está fazendo com que você passe por esse desequilíbrio energético e, consequentemente, alterando também o teu estado emocional. Na semana passada, nós havíamos dito para você sobre o psicológico alterando o neurológico, afetando o endócrino e também a sua imunidade. Ou seja, o seu estado mental, o seu estado emocional, causando uma influência ao seu... Prefiro pelo YouTube, pois assisto na TV. Obrigado, Fátima. O seu psicológico, o seu mental influenciando o teu sistema nervoso, né? E esse sistema nervoso alterando o funcionamento das glândulas endócrinas, né? E isso afetando a sua imunidade, fazendo com que você se fragilize. Falamos, inclusive, sobre como que as glândulas, né, recebendo esse impacto energético, como que as glândulas acabam gerando consequências sérias de desequilíbrio orgânico. E eu estou aqui, enquanto converso com vocês, eu estou passando aqui as informações que semana passada lemos, que eu estou acompanhando aqui pelo Instagram, e falamos do chakra umbilical, chakra cardíaco, coronário, esplênico, todos eles, o básico, todos eles afetando ali as suas glândulas e dessa forma afetando o equilíbrio do seu corpo físico, tá certo? Bem, então ficou, eu creio, que mais ou menos claro que os seus pensamentos determinam diretamente se você vai ter um estado de saúde plena ou se você vai ter um desequilíbrio orgânico. Não necessariamente instantaneamente, quase sempre isso fica no subconsciente, isso fica, vou usar uma palavra errada, mas que vocês vão entender ali, ruminando, isso fica ali, sabe, mastigando, você fica ali com aquele negócio efervescendo, aqueles sentimentos, aquela angústia, aquela raiva, ou a dúvida, será que isso vai dar certo? Ou a falta de entendimento espiritual. E muitas vezes eu até digo assim, não é só o entendimento, que as pessoas às vezes até entendem. O que elas têm dificuldade é de vivenciar essa experiência.
A falta de entendimento espiritual acaba afetando a perspectiva de vida a longo prazo. Você fecha seus horizontes e, ao mesmo tempo, você se sente só, você se sente sozinha nesse mundo com 1 milhão de pessoas à sua volta, com 1 milhão de dimensões e seres que te amam à sua volta, e você se sente só, porque você não conseguiu introspectar essas informações espirituais a ponto de fazer com que o seu corpo ou sua mente se aquiete e se sinta amado, mesmo que não tenha alguém ao seu lado. Então, às vezes, não é nem só a falta de informação, a falta de conhecimento, é que esse conhecimento não chegou à sabedoria, não chegou a transformar você. E esse é um grande problema, esse abismo, esse salto entre o saber e o vivenciar essa experiência, o introspectar, né, o experimentar, ter essa experiência de Jesus contigo. Há, às vezes, um abismo entre essas duas circunstâncias. A pessoa sabe, reencarnação, é espírito, é legal, né? Espiritualidade, reencarnação, aí tem as colônias espirituais, né, seu Júnior? As colônias espirituais, eu acho isso tudo muito bonito, muito bonito. Ai, meu Deus do céu, tô doente, ai, meu Deus do céu, tô sozinho, ai, meu Deus do céu, fiquei desempregado, ai, meu Deus do céu, tô sem dinheiro, ai, meu Deus do céu, sabe? Então, você sabe das coisas, você entende sobre espiritualidade, só que parece que isso ficou assim como sendo uma coisa que não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu dia a dia. E aí você sofre. Sofre não é porque você não sabe, sofre porque você não experimenta, né? não vivencia essa experiência de forma poderosa na sua vida. Obrigado, Valdez, pelo feedback. Então você acaba sofrendo sem necessidade. Cadê seu Júnior? Botou aqui. Você acaba sofrendo não porque você não saiba, você acaba sofrendo porque você não consegue, eu vou falar a palavra errada, mas você vai entender, não consegue ter fé. E não é aquela fé, vou tomar um passe e vai resolver, vou me comungar na igreja, vou cumprir os dogmas católicos, né, vou me confessar ao padre, tomar minha hóstia, isso vai resolver. Ou eu vou lá no terreiro fazer um despacho, uma obrigação, isso vai resolver. Não é essa fé. Acreditando que alguma coisa exterior vai conseguir influenciar o teu... Vou lá num centro holístico, numa instituição, receber um passe de isso vai agora vai resolver. Isso vai resolver. Não é essa a fé, porque essa fé é fraca. Essa não é a fé que Jesus nos convida a ter. Essa fé é frágil. Você transitoriamente acredita nisso porque não te apresentaram nenhuma outra coisa, mas aí você fica nisso aqui. Não é porque isso seja verdade para você. Não é porque morreu seu filho, morreu seu pai, você está morrendo e você continua acreditando. Ou continua sabendo. É o que a gente fala, né? Não é crer, é saber. Eu não creio em Deus. Há muito tempo eu perdi minha fé em Deus. Eu não tenho fé em Deus. É difícil você ouvir isso? Pois é. Eu não tenho fé em Deus. Eu não tenho fé na reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito na espiritualidade. Eu sei que Deus existe. Eu sei que a reencarnação é um fato. E eu sei que eu não vou morrer nunca. Eu sei que as pessoas à minha volta vão morrer, mas vão continuar vivas em algum lugar. Então não é que eu acredito, eu tenho fé. Não, eu não tenho fé. A minha fé acabou há muito tempo, graças a Deus. Eu deixei de ter fé na hora que eu passei a saber a verdade, conhecer a verdade. Então quando eu dou uma topada, eu não fico choramingando, por que, Senhor, por que não? E quando eu dou topada, eu falo, graças a Deus que o Senhor me permitiu ter uma saúde a ponto de eu ter essa topada agora, estou agora pagando a minha dívida de alguma forma, me redimindo ou sendo testado até o limite do meu ser e continuo confiando em Ti porque eu sei que Tu és maior, Tu és o meu Pai, Tu me fez dessa forma que eu sou e eu confio na Tua decisão. E siga em frente. Claro que eu estou usando aqui a topada como uma alegoria, uma metáfora para você entender. Uma figura de linguagem. Então não é dizer assim, ai, seu Júnior, mas eu tenho fé. Não, seu Júnior, eu tenho fé, mas olha, aí veio a Covid. Mas aí agora vem a dengue, a chikungunya. Aí agora vem, ai meu Deus, aí, seu Júnior,
Ai, seu Júnior, abri a geladeira, tá com pouco alimento. Ai, seu Júnior, aí não, né? Aí afetou. Aí não, né, seu Júnior? Como é que eu vou, né, seu Júnior? Aí não dá, né? Eu vou pra religião. Eu vou arriar um padeiro pra Exu. Vou pedir uma leme ao Oxalá. Vou pedir uma leme à mamãe Oxum. Vou lá botar um acará, eu acho que é acará, um acaçá, não me lembro, pra agradar Xangô. Você acha verdadeiramente que aquele despacho, aquela obrigação, aquela oferenda vai fazer com que uma deidade, uma divindade qualquer possa te agraciar com bênçãos? Pensa comigo. Todas as pessoas à sua volta têm, cada uma delas, uma crença diferente. Por que a sua seria melhor do que a dos outros? Por que a sua seria mais bem vista por Deus do que a dos outros? Por que você acha que você merece a vaga do emprego, você merece o sucesso em detrimento dos outros que estão fazendo a mesma coisa? Você vende cachorro-quente. E aí você acha que você tem que ter sucesso vendendo cachorro-quente. Porque o seu cachorro-quente é o cachorro-quente e você é ungida pelo Espírito Santo, você é a varoa de fogo, você é um vaso de fogo, você merece ser abençoada por Deus e o seu cachorro-quente ser vendido. Só que a outra pessoa tem uma barraca, ela é de uma igreja e ela tem uma fé tremenda de que Deus vai abençoar ela. A outra pessoa é de um terreiro, ela acredita que as entidades abriram o caminho, Ogum abriu o caminho, Exu abriu o caminho, tirou as pedras do caminho, tirou os espinhos da rosa e a pombogira vai abençoar ela. E por que você acha que você vai ter sucesso e o outro, teu concorrente, não vai ter? Então não é essa fé. Essa fé é fraca. Essa fé se desmorona no primeiro problema. Veja, eu não estou dizendo que você vai virar uma barata e na hora que uma doença se apresentar na sua vida, você vai falar, ai, graças a Deus, que bom. Não é isso. Você vai chorar, você vai se angustiar, você vai falar, caraca, meu Deus, eu não esperava. Essa eu não esperava. Cara, olha, quando Jó, e quem já leu o livro de Jó, sabe do que eu estou falando? Quando Jó começa a passar pela... Eu leio aquela porcaria, cara, que eu falo assim, bicho, eu não tenho essa fé de Jó. Mas é a fé que eu tenho que ter. É a certeza que eu tenho que ter. Ainda que vocês queimem meu corpo, ainda que vocês queimem meus ossos, das cinzas, eu continuarei louvando ao Senhor. Das cinzas do meu cadáver, eu continuarei louvando ao Senhor. É uma fé que diz assim, cara, isso é imbatível, bicho. Isso não vai ser parado por nada. Não existe como. Eu estava assistindo recentemente, aqui eu vou usar um exemplo bem simples, eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. O filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é um filme sensacional, porque ele apresenta o Coringa, né? Se eu tiver em algum momento equivocado, vocês podem me corrigir aqui pelo chat. Em algum momento eles apresentam o Coringa, né? E o Coringa é só uma pessoa. O Coringa é só um ser humano. Boa noite, Lumiarte Design, lá no Instagram. Obrigado pela presença. Me perdoe se a transmissão estiver falhando. Hoje a internet não está 100%. Espero que possa melhorar. O Coringa não é uma pessoa. O Coringa é uma pessoa comum, né? Ele não tem poderes. O Batman também não tem poderes, né? O Batman é uma pessoa comum. Mas o Batman, como a gente costuma dizer, o Batman tem dinheiro, né? O Batman tem dinheiro. E o Batman tem lá o Batmóvel. O Batman tem lá aquele bando de gadgets lá de... Só um minuto, por favor. O Batman tem lá um monte de dispositivos, né, do seu cinto de segurança. O Batman é forte, sério, né? O Batman é bacana. Então, mas ele é forte, ele luta, né? Ele tem uma sagacidade na hora de encontrar os criminosos, de desvendar os mistérios, né? O Batman é o Batman, né? E o Coringa, caramba, a gente olha pro Coringa, ele é só um cara, um louco, um insano. E aí no filme, o Coringa, eu vou falar errado, mas vocês vão entender. O Coringa, que é uma coisiquinha de nada, destrói o Batman. E o Batman é o super-herói, cara, que todo mundo... Meu neto ainda há pouco tava querendo botar a fantasia dele de Batman, cara. Pô, o Batman é igual o super-homem, cara. Você olha pro super-homem, você quer ser um super-homem, você quer ser um homem de ferro. Né? Ninguém quer ser o Coringa. O Coringa destrói o Batman no filme. Por quê? Porque chega uma hora que o Coringa coloca uma circunstância em volta do Batman, porque ele é o agente do caos. O Coringa é um agente do caos. Pro Coringa, quanto
pior estiver tudo, quanto mais caótico estiver, melhor. Porque ele está motivando essa desordem, esse caos. Ele é um agente do caos. E o Batman pega ele, começa de raiva, começa a bater nele, se explode de raiva. E o Coringa, em determinado momento, aqui dali, quando eu assisto, eu fico arrepiado, que ele fala assim: não existe nada que você faça que consiga me atingir. Quanto mais raiva você tiver, quanto mais ódio você tiver, mais eu estou vencendo você. Não existe nada nesse mundo que me faça ser derrotado por você. Essa frase do Coringa, trazendo isso para a espiritualidade, claro que isso é um romance, um cinema, mas traga isso para a tua realidade. Essa é a fé. Essa é a certeza, essa é a convicção. Se o pensamento espiritualista, se o pensamento espírita não te levou ainda a essa condição, você pode dizer que você está no caminho, porque é muito difícil ser cristão. É muito difícil, quando eu falo cristão espiritualizado, tá? Porque na verdade, ser cristão é seguir Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo é espiritualizado. Sua mensagem é toda espiritual. Quando ele fala, para conhecer o reino dos céus é preciso nascer de novo, quando ele fala, Elias já veio e fizeram dele o que vocês queriam, ele referindo-se a João, o evangelista, o João que o batizou, né, no Jordão, quando ele fala diversas vezes, fala as suas parábolas, apresenta as suas ideias, ele fala tudo de forma transcendente, sobre espiritualidade. Até quando ele fala, poderosa é a fé deste homem, quando ele vai curar o servo do centurião. O centurião vai pedir em favor do seu servo e Jesus fala, me leve até ele. E o centurião fala, não, você não precisa ir lá. Eu sou comandante de um exército e as minhas tropas me obedecem. Eu tenho certeza que se o Senhor mandar, se o Senhor determinar, os céus e a terra vão obedecer suas ordens. Se o Senhor disser que ele está curado, eu acredito que ele está curado, você não precisa ir lá não. E Jesus se depara com esse homem e fala, meu Deus, eu nunca vi uma fé tão grande. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é ver para crer, é crer sem ver. É crer sabendo que isso é verdade. Então você pode estar sozinho, internado no hotel, na sala vermelha, e você acorda e diz assim, meu Deus, abri os olhos. Eu estou do lado de cá ou do lado de lá da vida? Não, acho que eu estou do lado de cá ainda, né? Estou com o corpo aqui, tá me relacionando. Ou do lado de cá, ou do lado de cá, ou do lado de lá, eu estou vivo. Os obsessores estão vivos. Os anjos, os guias, os mentores estão vivos. Os irmãos na erraticidade estão todos vivos. Seu avó, seu pai, sua mãe, seu filho estão todos vivos. Ninguém morre de verdade. E na verdade a doença é apenas uma manifestação de um desequilíbrio emocional, psíquico, endócrino, como a gente falou, alterando o funcionamento do corpo carnal, causando um abaixamento vibratório desse lixo tóxico, manifestando-se na carne para que a carne enterre essa doença, esse lixo, esse morbo psíquico, para teu espírito ficar impuro, para teu espírito ficar puro como o festim de bodas, a túnica alva. Então é Deus agindo na sua vida para curar você. Não curar a sua carne, curar o seu espírito, curar a sua consciência imortal, transformando você em verdadeiro guerreiro da luz. Se você não consegue entender saúde com essa perspectiva, fica difícil qualquer outra informação que eu te passar. Porque qualquer informação que eu te passar, como por exemplo na semana passada, a gente colocou aqui, né, as doenças, as inflamações, pelo ponto de vista... Eu tinha feito umas teclas de atalho aqui, mas eu acho que não funcionou. Eu tinha colocado aí para você as doenças, as inflamações, fazendo uma correlação, cada uma delas, com desequilíbrios psíquicos, emocionais. Existem técnicas de cura, de saúde, que fazem essa correlação com facilidade. Diversos textos de medicina espiritual trazem isso como verdade. Para nós ocidentais, né, crianças, para nós, comedores de vísceras cadavéricas, carregando um cemitério no intestino, tudo isso parece muito estranho. Você falar de que uma pessoa tem, por exemplo, enxaqueca constante porque ela tem medos sexuais, raiva reprimida, é uma pessoa perfeccionista. Uma dor de cabeça quer dizer uma autocrítica. Uma pessoa que se critica muito, uma pessoa que busca perfeição, né?
ela falta uma autovalorização, essa pessoa que acha que não é capaz, que tudo que ela faz é pouco, tudo que ela faz é insuficiente, tudo que ela faz não é bom o suficiente, ela se critica como se ela estivesse se punindo. Essa pessoa vai ter dor de cabeça, essa pessoa vai ter enxaqueca. Ela tem que se valorizar mais. E isso talvez tenha, e com certeza eu creio que sim, muito mais relação com o fato da vida anterior ou das vidas anteriores do que com algo dessa existência. Talvez em vidas anteriores ela tenha se tornado soberba, vaidosa, orgulhosa nas suas realizações, e quando ela desencarnou, a consciência veio, ela falou, meu Deus, por que eu me tornei tão vaidosa, tão orgulhosa? Eu destruí minha vida. Por que eu achei que eu era o bambambam do Jabaculi, a melhor pessoa do mundo? E ela chega nessa vida se tolindo, se punindo. Lá no subconsciente tem uma informação, você não presta. Quando você faz, não é o suficiente, deveria fazer mais. Não se vanglorie das suas vitórias. Só que isso, em vez de ser algo que evite que ela repita o erro da vida passada, acaba sendo um limitador para essa vida. Acaba sendo uma parede que a impede de seguir em frente. E ela não consegue entender que um pouco da vaidade, um pouco de orgulho fazem bem e constroem o seu ego, constroem você, defendem você. Porque se você não se autovalorizar, você vai adoecer. Afinal de contas, não importa se você é apenas um grão de areia nesse deserto, isso não importa. O que importa é que você é um grão de areia fabricado pelo teu pai. E o teu pai fabricou outros grãos de areia, nem maiores nem melhores do que você, exatamente igual a você. Então seja você o melhor grão de areia que você consegue ser. Que você seja agora a melhor versão da sua vida. Porque você é a artista principal nesse circo da vida. Você é a artista principal no circo da vida. Não permita que nenhuma outra pessoa diga, você não é capaz, não é bom o suficiente, nem que você mesmo diga, porque isso é auto-obsessão. Você não pode dizer isso pra você. Por que você está fazendo isso com você? Quem disse pra você que você não é capaz? Seu Júnior, mas eu fiz um negócio aqui, mas eu acho que não ficou bom. Por que você acha que não ficou bom? Não sei, eu tenho sempre a sensação de que as coisas que eu faço não são boas. Você é uma candidata a ter enxaqueca. Você é uma candidata a ter dor de cabeça constante. Você é uma candidata a ter problemas de saúde constantes. Veja, quando você pega os grandes artistas, você pega, não vou falar nem dos grandes pintores da história, como Michelangelo, o Aleijadinho aqui, né, em Minas Gerais, não. Vamos falar em um artista conhecido, famoso. Você acha que Michael Jackson seria o grande astro pop que ele foi, se ele não tivesse o orgulho em algum momento do que ele estava fazendo? Claro, seu Júnior, mas ele se perdeu. Não estou dizendo que ele não tenha se perdido. Na próxima existência ele vai se culpar. E na próxima existência ele vai ser um desses que vai passar uma vida inteira se humilhando, se boicotando, dizendo que eu não sou bom o suficiente, cala a boca, Michael, o nome dele vai ser outro nome, mas vamos imaginar que seja Michael. Você não presta, você é um pária. E os obsessores vão adorar fazer isso com ele. Então, na próxima existência, ele vai se culpar, ele vai se punir, tentando encontrar o equilíbrio dessa consciência. Mas vamos tirar esse excesso e vamos pensar no simples, no básico, cortando a experiência dele pela metade. A 20%. Tu acha que ele, quando lançou o primeiro disco The Wall, né, Off the Wall, né? Ele se ele não se sentisse um astro, ele faria aquelas dancinhas, aquela... Tu acha que Michael Jordan, um dos maiores fenômenos do basquete no mundo, se ele não se sentisse orgulhoso, se ele não tivesse um pouco dessa vaidade, um pouco desse orgulho que empurra você para frente diante de todas as dificuldades, você acha que Michael Jackson, Evander Holyfield, se eles se sentissem um pária o tempo todo, tu acha que eles conseguiriam dar um salto para frente e enfrentar os seus opositores? Ninguém vence assim, se sentindo um porcaria. É necessário que dentro de você tenha uma autoestima. É necessário que dentro de você tenha um olhar crítico e diga, ficou maneiro isso aqui, hein, cara. Eu não quero me vangloriar, não, mas ficou maneiro pra caraca isso aqui, hein. Pô, cara, eu dei olha olha a cesta que eu fiz aqui, eu voei no ar, cara. O Michael Jordan tá falando. Caraca, olha que eu parei no ar, parece um beija-flor. Então, como dizia Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, né, só dois seres param no ar, o beija-flor e o Cassius Clay, né, ele dizia dele, falava dele em terceira pessoa, né, ou o Muhammad Ali, depois que ele se converte ao islamismo.
Porque ele tinha aquela dancinha, ele tinha aquele jeitinho de ficar pulando de um lado para o outro, pulando. Então ele dizia que ele era um beija-flor que picava, que mordia, sugava o néctar das flores. Você acha que se ele não se colocasse como um grande astro, e ele nem era o bambambam do melhor do fina-flor do não, ele era um bom boxeador, só que ele sabia fazer o espetáculo, ele sabia se apresentar, ele sabia fazer daquilo ali, daquele momento ali em cima do ringue, um momento único que todo mundo queria assistir porque era um show. Ele dava show. As entrevistas dele preparavam uma coisa como se você, tipo, caraca, criava uma expectativa, você fala, meu Deus do céu, esse cara vai ser... Chegava lá, era uma luta comum. Mas você já vinha imbuído daquela atmosfera que ele criou, você falava, caraca, meu Deus, esse cara é fora de série, ele virou o maior do mundo. Tu acha que o Ayrton Senna, quando ele dizia isso nas entrevistas, que uma voz falava com ele, você vai mais, você não chegou ao limite, você consegue fazer mais, e a cada volta ele tirava milésimos de segundo. Eu me lembro de algumas corridas do Ayrton Senna pela McLaren, em que ele estava lutando contra o Alan Prost, e ele fazia uma volta, batia o recorde da pista, na volta seguinte ele fazia outra, batia outro recorde, na volta ele fazia uma sucessão de 14, 15, 16 voltas seguidas, batendo o recorde de velocidade na pista. Ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Mas ele era o melhor do mundo? Não, cara, ele era singular, ele era único. Ele não precisou ser o grande vencedor, ele era diferente. Você acha que ele conseguiria fazer isso se ele não tivesse autoestima? Se ele não se valorizasse? Se alguma coisa dele não dissesse dentro dele, você é fora de série, agora vamos mostrar que você é fora de série, faz melhor. Levanta e faz melhor a cada volta. Eu quero que você tire um pouquinho de cada um, você vai chegar máximo, faça o máximo de tempo por todo o tempo que você conseguir. E aí ele se transformou numa lenda. E se você pegar todos os grandes artistas, esportistas, todos os grandes líderes, eles têm que ter um pouco do orgulho, um pouco da vaidade. É o yin e o yang. São as duas metades que se completam. Não existe isso de você se colocar à frente, não, vou me esconder debaixo da terra ou vou me punir. Nem Jesus faria isso. Jesus, quando se apresenta, eu me lembro, e agora a gente tá, eu me lembro se eu estivesse lá, pelo que a gente já estudou pelos textos, e agora vendo aquela série maravilhosa The Chosen, né, Os Escolhidos, você vê claramente no início, a mãe dele vira para ele, ele fala, tava lá vamos imaginar que seja aquilo dali baseado 80% numa verdade, porque até onde eu pude estudar, aquilo lá está muito próximo do que foi a verdade, dos acontecimentos reais. Impressionante como é que a série é fidedigna às histórias e aos textos bíblicos e apócrifos que você conhece de Jesus. É impressionante, a série está sendo magistral, pouca coisa ali você vai tirar. Mas ali você pega Jesus no início, quando ele está na festa num casamento e acaba o vinho, e ele fala, e a mãe fala, faça alguma coisa, mais ou menos isso. Ele fala assim, mas o que eu vou fazer? Faça alguma coisa. Como é que você vai fazer? Aí ele pergunta, mas será que é agora? A mãe dele responde assim, se não for agora, quando vai ser? Ele olha para ela e sorri. E ele faz ele usa essa mesma frase para ela, falando para ela em outros momentos. Se não for agora, quando será? Então é aquele momento que ele fala, cara, alguma coisa me diz que eu não vim aqui para apenas tomar sorvete e passear pelo mundo. Eu vim aqui para fazer algo. Porque você pensa, Jesus quando volta, ele não volta sabendo quem ele é. Se ele volta sabendo quem ele é, a lei foi quebrada. Porque ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei. E a lei o obrigou a reencarnar, fazer-se carne e apagar o passado. Então ele não sabia quem ele era, ele só sabia que ele tinha algo diferente, alguém falava com ele. Mas ele no início não sabia quem ele era. Até os 29, 30 anos ele se achava diferente, mas não a ponto de ser o Messias, o grande governador planetário. E naquele momento em que ele começa a perceber que ele é diferente, que tem algo e que o que ele vai fazer vai ficar para a posteridade, ele deixa sair. Você vai dizer, isso é vaidade? Isso é orgulho? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai falar, ele está sendo arrogante. Será? Então ele agora é o bambambam do Jabaquara, é o caminho, é o escolhido, é o Nil. Pois é, cara. Se você não valorizar,
Se você não se valorizar, se você não valorizar suas experiências, porque afinal de contas você não pode pegar tudo isso que você viveu, jogar num saco e dizer, ai meu Deus, ai que vergonha. Pô, você tá fazendo isso com você, cara? Quer dizer que Deus te dá um show de ensinamento a sua vida inteira? Deus te coloca em 1 milhão de condições a vida inteira? Deus te apresenta um monte de coisas a vida inteira para no final você chegar e falar assim, ai, não sei, eu vou jogar isso tudo fora, vou fazer um novo ser. O homem velho morreu, mas todas as experiências, os ensinamentos estão comigo. Eu sou uma reunião de tudo aquilo que eu fui. Tudo que eu vivi continua comigo. Eu não posso simplesmente descartar isso, senão eu deixo de ser quem eu sou. Se eu pegar todo o meu passado, não, vamos aqui criar deslocar as suas personalidades pretéritas, fazer aqui um trabalho de apometria, descolar suas personalidades pretéritas, porque elas estão te influenciando negativamente. Então vamos agora descolar essas experiências do passado, né, para que elas não te... Se você fizesse isso, que isso é impossível ser feito, isso é a maior mentira que eles contam, se fosse possível fazer isso, você deixaria de ser quem você é. Você é um conjunto de erros, de besteiras, de tramóias, de enganos, de assassinatos, de prejuízos e também de vitórias, de coisas boas, de felicidades, de conquistas que você viveu em todas as experiências do passado. Hoje você é a melhor versão de você. E você só é isso porque você tem um passado. Feio ou bonito, você tem um passado. Não chuta isso fora. Diga, eu vi, cheguei, vi e venci. Né? Vini, vide e vice. Mais ou menos é isso aí. Cheguei, vi e venci. Cheguei para Saravá. É isso que você tem que fazer. Ah, mas eu não sei porque eu tenho a sensação de que eu não sou capaz. Por que você acha isso? Por que você acha que a sua oração não é tão boa quanto a do seu pastor? Por que você acha que a sua mediunidade não é tão boa quanto a dos outros? É você que se boicota, é você que diz que não é capaz. E por você não se achar capaz, você já limita a energia que você consegue doar. Liberte-se disso. Você é uma pessoa especial. Ninguém nesse mundo viu e viveu o que você viu e viveu. Só você tem a experiência que você tem. Não joga isso fora. Não se sinta melhor do que os outros, mas também não se sinta inferior a ninguém. Somos todos iguais, irmãos. E aqueles que caem, têm dificuldade de se levantar, você vai estender a mão e levantá-los. É para isso que a gente está aqui. Porque se você entra nessa bobeira de se autopunir, se sentir vítima, falei semana passada, é porque eu sou negra, porque eu tenho uma dívida, o Brasil tem uma dívida. Já te falei isso, para com essa bobeira, estão te enganando e você está aceitando. O Brasil nunca foi escravista, o Brasil não tem dívida. O Brasil não tinha navio para ir buscar os escravos. Espanhóis, portugueses, ingleses pegaram os escravos e trouxeram para cá, trouxeram para a América Central. Os egípcios escravizaram, né? Os japoneses escravizaram os chineses e coreanos. Você olha os japoneses, coitados, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma tragédia, mas você não apaga o passado do Japão, de ser um expansionista e um povo belicista. O Japão se expandiu por toda a China e chegou à Coreia e escravizou os coreanos. Então não vamos dizer assim, coitadinho. Não tem coitadinho. Não existe punição de Deus. O que existem são causas e consequências. Nós somos o conjunto dos erros e dos acertos. Causamos dor e sofrimento e sofremos com isso. É a lei de equilíbrio, é a lei do retorno. Os países passam por isso, o Japão passou por isso. Não estou dizendo que é bem feito, pelo amor de Deus, não coloque mentiras na minha palavra. Só dizendo, tenhamos compaixão, esperemos que eles tenham acertado. Creio que eles tenham acertado porque eles não têm mais nem exército, porque sabem do que fizeram e do que são capazes. Então não tem essa coisa de que, coitado, é como eu digo, meu Deus, eu sou negra, eu me sinto assim como se as pessoas não me valorizassem. Você é negra hoje, mas se eu fizesse uma regressão, eu tenho certeza que você era uma branca, sinhazinha, filha de um escravista, e você achava graça punir os escravos. Não pensa que você é vítima hoje. O que te acontece hoje é uma consequência do que aconteceu no passado.
Então não é para se sentir nem mais nem menos, nem orgulho de raça, não tem orgulho de raça. O que existe é reequilíbrio, é aprendizado. Eu não vou punir o meu irmão, eu não vou julgar meu irmão porque eu sou ele ontem, ou sou ele amanhã. Então eu não vou punir meu irmão porque sou eu, nós somos todos iguais. Nem por escolha de raça, nem por escolha de sexo, nem por escolha nem de nenhum gênero. Não, pelo amor de Deus, eu não sei como que eu fui. É meu irmão em caminhada. O que eu tenho que dizer para ele é espiritualizar e dizer para ele, só olhe tudo isso de forma espiritual, para que você não sofra as consequências das doenças. Porque esse desequilíbrio, essa angústia, essa não aceitação de quem você é, vai gerar doenças, e a gente está falando sobre isso. Quem está entendendo essa introdução, quem está entendendo o que eu estou falando, escreve para mim, Saravá. Quem não concorda, dá um dislike e deixa um texto safado esculachando, dizendo o seu pensamento. Mas se você concorda, dá um like e escreve Saravá. Guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Muito bem, esse é o programa Despertar, toda semana, neste horário, nesta emissora. Quero mandar um beijo no coração do meu amigo Clemente, que colocou lá no Facebook. Um grande abraço para você e sua família. E ainda ressaltou no texto seguinte, ainda tem as curas que Jesus fazia, Júnior. Algo que vejo em filmes e tudo mais, e eu me emociono muito com isso. Eu também me emociono demais quando vejo as curas de Jesus. Meu amigo Cláudio da Margarete está lá, Cláudio Sarmento, também mandou um oi lá pelo Facebook. Obrigado a você que está com a gente ao vivo aí no Facebook. Obrigado a você que está com a gente. Aqui no YouTube, eu pedi um saravá, ninguém mandou saravá para mim, mas eu vou seguir em frente, porque eu sou metido, né? As pessoas são metidas, tal de Júnior. Às vezes é porque é talento mesmo, mas não tem problema não. Tá tudo gravando, então a gente vai depois repostar. Mas aí a gente vai dizer agora, então, falando sobre essa questão de imunidade, né? Para que você entenda e possa colocar tudo isso que a gente tem conversado com você em prática na sua vida. As pessoas às vezes se impressionam quando há um vírus circulando no mercado. Aconteceu isso recentemente aí na nossa, né, no C19, acontece isso às vezes quando há uma gripe. Não, uma gripe está circulando e as pessoas ficam todas, ai meu Deus, a gripe está chegando. Ai Jesus, eu vou morrer. A gripe está acabando comigo, sei lá o que, né? E aí as pessoas ficam impressionadas com essa história de virose. Ah, é uma virose que está no mercado, é uma virose que está aqui, uma virose que está lá, e isso está me afetando, e vou ficar preocupado com a virose. Aí você começa a colocar demônios na sua mente. E aí, por conta do que nós passamos, eu fiz questão de fazer uma pesquisa, e não foi difícil encontrar o que eu vou te mostrar aqui, né? Existem mais vírus em torno de nós do que estrelas que você possa contar no universo.
Os vírus podem ser encontrados em todos os ambientes do mundo natural. Em ebulição na água do mar, flutuando pela atmosfera e à espreita em minúsculos grãos de areia. Geralmente considerados seres não vivos, esses patógenos só conseguem se replicar com a ajuda de um hospedeiro e são capazes de sequestrar organismos de todos os ramos da árvore da vida, incluindo uma infinidade de células humanas. Então o que a gente está querendo dizer para você? Que os vírus existem aí há muito tempo em torno de nós o tempo todo. Não é uma coisa assim que você vai dizer assim, seu Júnior, fecha a porta, lava a mão, passa não sei o que para combater os vírus. Você não tem noção do que está... Tinha inclusive um programa que depois tiraram do ar, tanto no National Geographic, aliás no Discovery, e depois isso foi para a TV aberta, né, em que alguns bacteriologistas, né, mostravam as bactérias, os vírus, os fungos presentes na maçaneta da porta, no negócio que você aperta na descarga do banheiro, sabe, na garrafinha de ketchup que você pega, né? Então eles mostravam ali a quantidade de vírus e bactérias que tinha. Depois tiraram isso do ar, mas ali você percebia que não tem nada de sobrenatural, né? Nada de difícil compreensão nesse universo. E aí vamos dizer mais para você. Deixa eu levantar aqui minha imagem aqui no... Pronto. Existem mais vírus do que estrelas no universo. Existe cerca de 10 nonilhões de vírus no nosso planeta. É 10 elevado a 31. O suficiente para atribuir um a cada estrela do universo 100 milhões de vezes. Você consegue colocar... A quantidade de vírus é semelhante a 100 milhões de vírus por cada estrela que está no céu. Isso está no National Geographic Brasil, está lá o link ali embaixo, .com/ciência/2020/04, vírus, doença, saúde, patógeno, por aí vai. Então você veja que a gente está tirando, não está inventando nada, está só te transmitindo a informação. E não é só. A gente vai dizer mais para você, deixa eu botar isso para cá, porque eu não estou conseguindo, agora foi, né? Vírus e bactérias, os verdadeiros donos do mundo. As bactérias fizeram você. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine, pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Preste atenção nessa informação. Essa informação está no site da superabril.com.br, Ciência Donos do Mundo. Pelo menos do ponto de vista dos micróbios, existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. A sua pele. Bactérias e vírus sobre a sua pele. Nesse momento aqui. Tem mais bactérias do que pessoas no planeta. Para elas, para as bactérias, seu corpo é o paraíso. Um lugar cheio de oásis, onde água e comida jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. Alguém já tinha comentado isso contigo? Pois é. Então vamos em frente. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam seu corpo fedendo. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas do que elas gostam. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro do seu corpo.
a realidade assusta. O nosso corpo é feito de 10 trilhões de células. Então o seu corpo tem 10 trilhões de células. Esse corpo com 10 trilhões de células abriga 100 trilhões de bactérias. Tem mais bactérias do que células você. Você não é você, você é um conjunto de criaturas que convivem contigo. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você. Mas uma mega civilização de micro-organismos. Elas são, em suma, uma grande parte de nós. Vocês estão entendendo como é que esse blá 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 bliblibi que eles ficam te vendendo sobre ai meu Deus, é uma imunidade, ai meu Deus, passa álcool, passa gel, bota isso aí, bicho. É uma falta de... É uma canalice, porque eles sabem isso que eu estou falando. Eu tirei isso dos sites que todo mundo consulta. Eu não sou nem médico, nem porcaria nenhuma. Né? Qualquer um cientista sabe do que eu estou falando. Então eles têm noção de tudo isso. Só não falam para você. Caso desse para colocar na balança todas as coisas vivas do mundo, incluindo bichos, plantas e tudo mais, 80% do peso total viria dos micróbios. Então, se você colocasse todos os seres vivos numa balança, incluindo os animais e as plantas, os animais, plantas e seres humanos só pesa 20%. 80% do peso vem dos micróbios. Nem precisa dizer que essa maçaroca de vida invisível coexiste em razoável harmonia com a gente. Dentro do corpo, os micro-organismos limpam o intestino, ajudam na digestão, fabricam vitaminas. São tão vitais quanto células humanas. Cada uma das nossas células, aliás, já nasce com uma bactéria dentro, a mitocôndria, responsável por fornecer energia para elas. São os micromotores que nos mantêm vivos. Então, dentro de cada célula do seu corpo, tem uma bactéria, né? Eles chamam de bactéria, mas na verdade é um componente fundamental, que é a mitocôndria, que produz energia. E ela já vem dentro das células do seu corpo. Então, quando você pensar em saúde de forma integral, desmistifica as informações que eles te passam, cara. Lembre-se, é a sua mente causando um desequilíbrio neurológico, um desequilíbrio endócrino, trazendo a doença para o seu corpo físico, baixando a sua imunidade. Seu Júnior, antigamente as coisas não tinham data de validade, antigamente as crianças ficavam... Isso é muito perigoso, hoje em dia eu tenho medo do meu neto, eu boto ele para dentro. Pois é, mas antigamente a gente bebia água da bica quando brincava de queimado na rua, a dona Maria vinha com uma mangueira e a gente não botava a boca na mangueira e ficava bebendo água daquela bica. Depois a gente corria descalço pela rua, onde xixi de cavalo se misturava xixi de cocô de cachorro. E a gente sentava no chão da areia, se agachava para brincar com bolinha de gude, mata-mata, ou então para rodar peão. E a gente ficava de noite descendo a ladeira com carrinho de mão, carrinho de rolimã. Isso sem contar que quando chovia era uma alegria, que a gente ia para a rua gritando, pegando chuva. Só que você tinha muito menos doenças. Por quê? Porque a quantidade de vírus, quantidade de bactérias que atacavam você era tão grande que acabavam forçando o seu corpo a uma reação de imunidade. Então você tinha muito mais componentes que poderiam causar a imunidade, ou que fortaleciam o seu corpo físico, do que nós temos hoje. Hoje nós vivemos dentro de uma bolha de vidro. Você lembra daquele filme do John Travolta, o garoto da bolha de plástico, uma coisa assim? Que ele não podia ir para lugar nenhum, ele tinha que viver dentro daquela bolha. Onde ele ia tinha uma bolha de plástico, porque ele tinha imunidade baixa. No passado, a gente enfrentava tudo isso, né? Toda essa questão patogênica, fortalecendo as nossas imunoglobulinas, os nossos glóbulos, fortalecendo a nossa imunidade. Então esses vírus, essas bactérias enfrentavam uma barreira forte em nos adoecer. Apesar de eles serem 80% do que nós somos, eles não conseguiam nos dominar. Porque o nosso corpo tinha imunidade natural.
Ah, então o senhor é contra a vacina, é negacionista? Não, eu tomei todas as vacinas. Com exceção da Covid, eu tomei todas as vacinas. Meu filho tomou todas as vacinas, com exceção da Covid. Minha esposa tomou todas as vacinas, com exceção da Covid. Meu neto tomou todas as vacinas, com exceção da Covid. Tem marca aqui no meu braço, aqui daquela. Antigamente era uma pistola, né? Antigo negócio de injeçãozinha era fraco. Antigamente era uma pistola, o cara. Pá! Não lembra disso? Ia na escola, aquela pistola. Negócio de gotinha, Zé Gotinha, isso é fraco. O negócio nosso era na pistola, no tiro. Tô brincando, claro. Então, mas você tinha uma imunidade natural. A população tinha essa imunidade. Só que na medida em que você vai acrescentando alimentação fraca, uma alimentação baseada em gordura, né? Gordura trans, em gordura, sabe, que faz mal ao seu coração, começa a acrescentar. Você fritava coisa na banha. Né? Hoje em dia você já usa óleo, e o óleo de soja parece que é o pior que existe, porque existem outros óleos que são menos saturados e o corpo absorve melhor. Você começa a botar alimentação industrializada, você começa a colocar uma alimentação que é artificial, né? Que era diferente do que tinha antigamente. Eu estava na rua hoje trabalhando e tinha lá um pé de jambo, eu comecei a pegar o jambo caía no chão, eu fui pegando o jambo, limpei com a mão assim, esfreguei na camisa, o menino estava comigo, só vai comer? Eu falei, por que não? Tem uma lei, brinquei, claro que isso não existe. Tem uma lei de Deus que é a lei dos 6 segundos. Aí ele ficou me olhando assim, que ele não entendeu muito brincadeira. Caiu no chão. Se você pegar em menos de 6 segundos, pode assoprar. O sopro limpa. Ele falou, Júnior, eu nunca ouvi falar isso. Eu falei, isso é brincadeira ou coisa. É porque se eu ficar com medo, o medo já vai fragilizar minha saúde. Não tem medo, limpei. E comi o jambo, comi 4 jambos. Um deles estava até mordido ali pelo vampiro ali, pelo Drácula, como é? Pelo morcego. Aí seu Júnior falou, ideia dentada, joguei aquele braço fora, comi o resto do jambo, dane-se. Aí seu Júnior, você não está entendendo. O corpo tem que ser forçado a gerar imunidade. Tem que ser forçado. Se você não forçar o corpo, você não gera anticorpos. Os anticorpos não surgem naturalmente. São as doenças que vêm e que fazem com que o corpo desenvolva antígenos para eles, para essas doenças. Se eu estiver usando o palavreado errado, me perdoe. Agora, se você não fizer nada, o corpo fica eternamente frágil. Não estou dizendo que você deve expor seus filhos, só estou dizendo que você deve lembrar do seu passado. Só isso. Não estou dizendo que você vai dar água da bica para os seus filhos, estou dizendo que você lembre-se do seu passado. Lembre-se de como você viveu. E lembre-se como você era feliz quando sentava na rua e brincava de queimado. E pegava sol o dia inteiro, chegava para dentro de casa com o corpo queimado, né? Passava aquela pasta branca da queimadura, não é isso? No livro Roteiro, pausa para água. Esses seus pensamentos, essas suas ideias, acabam sendo influenciados por aqueles que te odeiam. Tem pessoas que te odeiam, assim como tem pessoas que me odeiam. É verdade, seu Júnior, meu vizinho, não estou falando do seu vizinho. Estou falando de pessoas que já não estão do lado de cada vida, já morreram. Os mortos, tem muitos deles que odeiam a gente. Seja lá pelo que a gente tenha feito no passado, que a gente não lembra. Só que a quantidade hoje de espíritos à nossa volta é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas vivas. Tem muito mais espíritos do que pessoas vivas hoje em dia. E aí nós vamos tirar no livro Roteiro, publicado em 1952, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cita que a população espiritual mundial de desencarnados conscientes, e ele usa a palavra consciente, ou seja, ele excluiu aqueles que não despertaram do sono da morte, era de mais de 20 bilhões de espíritos, isso em 1952. Naquela época, a população mundial de encarnados, ou seja, de pessoas vivas, estava em torno de 3 bilhões. Isso quer dizer que a população de desencarnados era superior a 7 vezes a população de pessoas vivas. Não foi eu que disse, Emmanuel, no livro de 1952, pela psicografia de Chico Xavier. Seu Júnior, de onde o senhor tira essas ideias que tem 9 ou 8 vezes mais gente? É o que eu digo para você, a gente vai lendo, vai estudando, bicho, pode acreditar, eu não vou mentir para vocês. Tudo que a gente passa para você tem um fundo de verdade. Da onde foi, pode ser que na hora eu não lembre.
mas em algum momento vai surgir lá da onde a gente buscou, porque está tudo escrito. Aliás, uma pessoa me pediu recentemente que a gente escrevesse um livro com tudo isso, e eu estou já há um tempão pensando em fazer isso, sabe? Primeiro eu pensei, será que vale a pena? Pô, né? Não sei, cara, mas nesses momentos eu fico pensando, pô, um livro seria legal, né? Porque a gente podia pegar todas essas referências de onde nós tiramos os assuntos, que eu tenho tudo isso escrito, e completando as ideias, né? Ia ficar um material muito firme, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que vai além da nossa vida. Você morre e o livro fica, né? É verdade? Então é uma coisa que realmente às vezes eu fico pensando em... Eu até comecei a escrever, depois eu parei, mas eu estou pensando realmente em voltar a concluir um livro, né? Só não sei o nome seria, mas um livro falando desses ensinamentos que a gente passa. A Daniele Torres botou: aqui nos Estados Unidos já se fala do tal novo vírus. Avisos na TV para comprarmos remédios para febre, para ter em casa muitas crianças nos hospitais, trabalhando com o medo da população, muito triste. Daniele, não é tema de hoje, mas nós vamos falar sobre isso quando falarmos de transição planetária. Algumas técnicas de hipnoterapia se utilizam de 3 artifícios básicos: confinamento, medo e uma ideia recorrente, uma monoideia. São 3 elementos que você precisa para trabalhar na hipnoterapia. Quem é especialista em hipnose, talvez tenha até outros elementos que eu desconheço. Eu conheço esses 3, que é o confinamento, o medo e a monoideia. Não estou dizendo a hipnose como tratamento de cura, estou dizendo a ideia de você transformar uma pessoa, né? Colocar uma ideia na pessoa, enfiar a goela abaixo algo que a pessoa não é, né? Você convencer a pessoa de que ela é algo que ela não é na verdade. E nós passamos por esses 3 elementos recentemente. O medo foi usado pela mídia para nos confinar e repetir uma ideia única. A população mundial passou por uma... Eu vou falar um termo aqui que o pessoal vai ficar achando que eu sou maluco, negacionista, terraplanista e contra vacina, porque eu sou de direita, conservador e sei lá o quê. Eu vou dizer, dane-se para você. Se nesse tempo todo falando sobre espiritualidade você não se convenceu das nossas ideias, então você está no canal errado. É melhor assistir outro canal aí de outra pessoa, né? Porque você está no canal errado, cara, né? Nós passamos por essas 3 experiências recentemente. E eu digo sempre que esse período que nós vivemos, eu não quero falar a palavra porque senão o YouTube bloqueia, as mídias bloqueiam. Se bloqueia é porque tem algum problema com isso, né? Você não pode falar C19, você tem que ficar usando artifício. Foi uma experiência social coletiva poderosa. E digo mais, o capeta, quando inventou isso, porque para mim isso foi obra do capeta, ele não percebeu que ele estava sendo usado pela mão de Deus para separar o joio do trigo nesse período de transição planetária. E separou o joio do trigo. A experiência foi feita sob a supervisão do governador planetário e os resultados foram colhidos. O mal agiu achando que estava fazendo algo surpreendente. Não perceberam eles que foi o próprio governador que determinou isso. Quando foi pedido 50 anos de anistia para o planeta se resolver, nós passamos, né, pelo período dos 50 anos, só que nós extrapolamos o limite e agora nós temos aí mais 50 anos para concluir a transição planetária. Então o processo está sendo acelerado sem que a gente perceba. Basta que você tenha esse olhar espiritual e entenda o que está acontecendo. Há um processo sendo acelerado. E pode acreditar, nós temos mais 30 ou 40 anos só para que essa geração morra ou envelheça. Nós temos mais 30 ou 40 anos para concluir a transição e iniciar um processo de preparação para a nova era, que ainda não começou. Nós ainda estamos no tufo do mufurunfo, no olho do furacão. A geração de ouro não são esses jovens de 25, 28 anos. A geração de ouro é quem está chegando agora, com 4, 5, 6 anos. Essa geração que está chegando agora é que é a geração que veio para impulsionar o planeta para frente. Os pais deles são todos arroz queimado. Quem ouve nosso material sabe do que eu estou falando. São os que vieram do outro planeta para concluir sua transição aqui.
Então o que você falou é uma grande verdade, Daniele. É assim que eles fazem. É com medo. É medo, pânico, confinamento e uma monoideia. Bate, 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 até que seja verdade no coração do ser humano. E se você se permitir, você embarca nessa. E é por isso que a gente está abordando esse tema. Você tem que olhar isso por cima das nuvens, olhando o horizonte. Além dessa, voltando ao assunto, além dessa população de bactérias e vírus, olha, só lembrar você um detalhe. Quando você fala de seres, qualquer ser, em qualquer realidade, um ser para existir, ele tem que ter um nível de consciência. Ou uma consciência coletiva, ou uma consciência individual, ele tem que ter um nível de consciência. Se ele existe, mesmo que ele não raciocine, mas se ele existe, ele vibra em alguma faixa de frequência energética, senão ele não tem como viver. Para quem está acompanhando nossos estudos no EMAD e na escola de domingo presencial, vai entender o que eu estou falando. Os outros vão conseguir entender desde que acompanhem nossos estudos aqui também no canal. Tudo vem do campo. Tudo vem do magnetismo cósmico universal apresentado pelo Espiritismo, mas que a gente conhece hoje como o campo, a manifestação do campo. Tudo vem do campo e para o campo retorna. O campo é onde a energia não vibra. O elétron em torno da partícula não vibra. Para que haja vida, é necessário que o campo, em alguma região, em algum momento, altere o estado vibracional. Essa é a vontade de Deus criando vida. Ele altera o estado vibracional de algumas regiões do campo, ou da energia cósmica universal, acelerando as partículas a ponto de elas terem materialidade em algum nível existencial. Então, se existe um vírus, se existe uma bactéria, se existe uma doença, se existe um ser humano, um passarinho, uma árvore, é porque em algum momento a matéria saiu do campo sendo acelerada por Deus, assim como essas consciências, coletivas ou não. Então tudo é energia vibrando em algum nível. Para pensar comigo. Se o vírus, as bactérias e todas essas criaturas invisíveis são formadas por energia, e os meus corpos espirituais são formados por energia, um deles é uma energia extremamente intensa, a ponto de ter fechar o meu corpo, fortalecendo a imunidade. Um duplo etérico, a gente brinca dizendo que é a capa do Batman, e ele sofre influência do meu estado psicológico. Para pensar. Qualquer energia exterior tem que primeiro transpassar os corpos espirituais. Se esse campo energético vibra numa intensidade poderosa, essas criaturas não conseguem transpassar e infectar. Quando você fala em fechar o corpo, é a mente que determina. É, voltando àquele papo, é a certeza, não é a fé. É a convicção, não é acreditar. Ah, seu Júnior, mas se essas criaturas, se eu ficar gripado, isso quer dizer que eu sou fragilizado? Quer dizer que você é um ser humano. Quer dizer apenas que você é um ser humano, ficou gripado. Eu tive chikungunya. Ah, quer dizer então que eu sou fraco? Quer dizer apenas que eu sou um ser humano. Perfeito era Jesus. E ninguém conseguiu atacá-lo. Nenhuma doença que se saiba conseguiu atingi-lo. Mas nós estamos nos encaminhando para ele, mas não somos ele. Muito distante está, muito, infinitamente distante. Mas já é possível você filtrar grande parte dessas doenças. Por que os médicos, as enfermeiras trabalham em hospitais com doenças contagiosas e mesmo quando elas às vezes vacilam e erram lá nas suas precauções, elas não são atacadas, não manifestam a doença? Porque a mente delas foi condicionada a não ter medo, ter respeito e a criar uma barreira. E ela já se sente forte por isso. Aquelas que se sentem fragilizadas e que colocam toda a fé no preceito, acabam se fragilizando e talvez sejam até infectadas. Mas aquelas outras que vão além disso, você pega algumas criaturas no mundo, como a Madre Teresa de Calcutá e tantas outras, que viviam entre pessoas com hanseníase, viviam entre pessoas com tuberculose, com pneumonia e nunca ficaram doentes. O que é isso? Como isso é possível?
Né? Não se diz que a fé cura? Hein? Quando Jesus curava, ele não dizia a tua fé te curou? Então é nesse sentido, o que nós temos que entender? Que todas essas criaturas que podem nos atingir, invisíveis ou não, elas vibram dentro de uma faixa de frequência eletromagnética. E se você fortalece os corpos espirituais a ponto de eles exercerem uma influência poderosa de proteção, você se torna, entre aspas, imune aos ataques das criaturas. Porém, não são só essas criaturas que te atingem. Há uma população de espíritos à sua volta. Como eu acabei de mostrar para você, são mais de 7, 8 vezes a população de vivos. É o que consta de desencarnados entre nós. E muitos deles, ou alguns deles, espero que bem pouquinhos, não gostam da gente. E vão aproveitar esse pequeno medo que você tem para criar um pânico. Porque o obsessor não bota o que você não tem. Ele precisa que você tenha algo para ele acelerar. Ele precisa que você tenha medo para ele aumentar. Ele precisa que você tenha um vício para ele te viciar, para ele te atacar. É preciso que você já tenha algo dentro de você, né, a violência, a raiva, o ódio, para ele conseguir ir lá te ferir. Mas se você não tem o vício, ele pode fazer o que ele quiser, que você não vai se entregar ao vício. Então ele não bota o que você não tem, ele só pode botar o que você já tem. Ele acentua o que você tem. No livro de Hebreus, do texto bíblico, no capítulo 12, versículo 1, confirmando o que Emmanuel disse por Chico Xavier no livro Roteiro de 1952, está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que está dizendo ali? O que está sendo dito por Paulo ali? Foi Paulo que escreveu Hebreus? Foi não? Se tiver errado, me corrija depois. O que ele está dizendo ali, o autor? Que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Grande nuvem de testemunhas. Então você tem uma nuvem de pessoas à sua volta. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha aí, cara. Vai e não peques mais. É a sua mente, bicho. É você se culpando. O pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Jesus tinha dito, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Algumas pessoas estão ainda relatando uma lentidão aqui na internet. Eu peço desculpas a todos vocês, mas eu estou gravando tanto para o Instagram quanto para o Facebook e para o YouTube. Eu vou postar o vídeo na íntegra com qualidade, né, quando acabar aqui a nossa live, tá bom? Por essa a gente não esperava, né, que a internet fosse derrubar a gente, mas não tem problema. Hoje em dia tem solução. Finalizando a nossa conversa de hoje, deixa eu ver quanto tempo já tem de programa. 1h13, está na hora de encerrar. Disse Mahatma Gandhi: a saúde é um resultado não só de nossos atos, como também de nossos pensamentos. A saúde é um resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E o que Jesus tinha dito sobre tudo isso, né? Qual a proposta do Cristo em relação à saúde? Ele diz para você o seguinte: deixa eu tirar meu rosto aqui que eu estou tentando me levantar. Amai-vos uns aos outros, que é a proposta de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, oferece uma fórmula extraordinária de saúde humana, pois o amor é a maior fonte de atração de energia superior, necessária para uma vivência saudável e venturosa. O ódio, o rancor, a inveja contaminam o prana e o enfraquece, produzindo a enfermidade e a desventura. Então, quando Jesus te propõe o amor, ele está te ensinando a ser saudável. Ele está ensinando a sua mente, lembre-se, os sentimentos, as emoções estão na nossa mente. Ele está dizendo para a sua mente, coloque amor na sua mente. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre alguém que me mostrou uma imagem do celular, sei lá de qual mídia foi,
rede social, não sei de qual rede social. O cara vem me mostrar assim, aqui, seu Júnior, aqui, ó, uma coisa horrível aqui, ó, um animal, o cara vai comer o macaco, Eu falei, meu Deus, por que você tá me mostrando isso? Não, seu Júnior, não tem nada demais não, é um cara que pegou o macaco e vai comer, fazer uma sopa do macaco. Por que você tá me mostrando isso? Pelo amor de Deus. Qual é o problema, seu Júnior? Deixa eu explicar para você, meu querido Padawan, preste atenção. As informações que eu absorvo ficam na minha mente. Se eu começar a receber informações desagradáveis, de destruição, de medo, de pânico, se eu começar a ser influenciado por imagens destruidoras, imagens desagradáveis, isso passa a fazer parte da minha consciência. E na hora que eu tiver que me comunicar com Deus, o capeta vai ter o que explorar dentro de mim. Ele não consegue colocar o que eu não tenha, mas o que eu tenho ele explora, ele acentua. Então, se eu fico vendo pornografia, se eu fico vendo violência, se eu fico vendo a estupidez humana o tempo todo, na hora que eu tiver que fechar meus olhos e orar para o Senhor, essas imagens vêm. Na hora que alguém me disser, tenha fé, confie em Deus, você não precisa ver a rede lá embaixo do precipício. Você não precisa ver a rede que está lá embaixo do precipício. Basta que você tenha fé e se jogue, que a rede vai estar lá. Nesse momento eu vou ter medo. Porque como disse ainda há pouco minha irmã, a Daniele lá dos Estados Unidos, eles colocam medo na gente. E o capeta vai usar isso. E eu acabei de dizer para você que existem 7, 8 vezes mais espíritos, pessoas mortas em torno de nós do que vivos. Então quem nos odeia vai aproveitar essas brechas. E eu não vou deixar essas brechas. Acho que você também não deveria fazer isso com você. Todas as imagens desagradáveis, as informações, as notícias tristes, tudo que for deprimente, bicho, coloca dentro de uma caixinha e olha com certo, sabe, assim, deixa eu olhar assim meio revertrés, porque eu não quero que isso entre no meu coração. Eu não preciso saber que nós temos um governo de ladrões e ficar remoendo essa ladroagem, essa safadeza no meu coração o tempo todo, porque eu já sei que é. E todos eles vão morrer e não vão prestar contas para mim nem para você, vão prestar conta para eles mesmos quando chegarem do outro lado. O que poderiam ter feito e, infelizmente, desistiram de fazer para apenas se locupletar no poder. Então eu vou olhar para outra imagem, eu vou olhar para outra janela. Eu vou olhar, como eu disse semana passada, de o que Deus está fazendo e arrumando a casa. Ele enrolou o tapete da sala, ele botou as cadeiras em cima da mesa, ele tirou as cortinas, virou o sofá. A casa está uma bagunça. Mas na verdade é porque ele está fazendo a limpeza profunda. É a transição planetária. Eu acabei de falar que está sendo acelerado o processo. Você faz aqui e recebe ali o troco rapidamente. Você nem espera a próxima existência. Muitas pessoas estão queimando o karma nessa vida, porque talvez seja a última vida para elas aqui nesse planeta. Então grande parte dos erros que elas cometeram já estão sendo pagos, redimidos, pelo sofrimento que elas causaram já nessa existência. É o processo de transição planetária, separando o joio do trigo, que está super acelerado. E tem que ser assim. Porque eu não sei em que medida essas pessoas terão tempo de retornar e pagar seus débitos. Então vamos entender que as informações que chegam para você, se elas forem extremamente desagradáveis, você deve... Não, deixa, já entendi, já sei. Não precisa me alimentar isso o tempo todo. Vamos falar de outra coisa? Vamos colocar imagens bonitas, vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus, vamos ver uma coisa melhor. Vamos falar de uma coisa melhor, vamos projetar um futuro melhor. Vamos ver o copo meio cheio, vamos ver o grande lençol branco e parar de olhar aquele pontinho preto ou o furinho no meio do lençol. Vamos olhar o lençol branco, que é muito maior e muito mais interessante para a minha saúde emocional. Então é nesse sentido que a gente está falando para você. E o que Jesus ainda nos diz? Quando ele fala para você da importância do amor, o amor reequilibra a mente, influenciando a constituição atômica das células, reequilibrando também o corpo espiritual. A felicidade e o amor fortalecem a imunoglobulina, que é uma glicoproteína, que protege o corpo dos ataques dos antígenos, que são proteínas estranhas ao corpo que geram doenças. Então a felicidade, o amor, as bem-aventuranças, o olhar esperançoso para o futuro, isso fortalece as glicoproteínas, que são combatentes dessas doenças, neutralizando as toxinas, protegendo você das doenças. O alto amor gera a autocura,
que é a cura verdadeira, que vem de dentro para fora. Qualquer artifício exterior que tente curar você não é eficaz o suficiente, é um paliativo, tem curta duração, porque a cura se dá de dentro para fora, é de cima para baixo. Como já nos ensinava, se eu não me engano, Hahnemann, é de dentro para fora e de cima para baixo. O pensamento firme e direcionado para o bem. A fé é sempre otimista, porque a fé olha tudo isso e entende tudo isso sem esse desespero, sem essa angústia, sem esse medo que envolve as pessoas. Então, fé, como nós dissemos no início do programa, encerrando o programa de hoje, fé no sentido de conhecer a verdade, de saber como funciona, de ter a certeza e a convicção. Quando você procura uma técnica qualquer para curar a carne é apenas remediar a dor, é apenas adiar o sofrimento. A cura verdadeira é a mudança comportamental e mental do ser humano. As doenças da carne, mesmo quando curada a carne, não garantem a imunidade futura. As doenças da mente, as emoções, as angústias, não se curam com remédios. Só a transformação consegue curar você. A medicina alivia a dor física, mas só a mudança moral cura verdadeiramente o espírito. É o que a gente chama de autocura. O corpo astral é o corpo das sensações, dos sofrimentos, e ele se suja com nossos sentimentos e atitudes. Nós dizemos para você, é mente, verbo e ação. Mente, verbo e ação. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Ok, Daniele, vou pensar nisso. Depois, se você quiser me mandar mais informações sobre o que você está se referindo, manda para o nosso WhatsApp. 21 é Rio de Janeiro, é prefixo 55 Brasil, né? 21 Rio de Janeiro, 97185-7768. 97185-7768. Me manda, fala, seu Júnior, esse assunto sobre o apagão que estão falando, é isso assim, não sei se você ouviu. Aí só me coloca dentro do assunto para eu poder te responder com convicção, sem erro, tá bom? Mas obrigado pela colocação e pela pergunta. Por favor, não me deixe esquecer. Vai com Deus, Ari, que Jesus te abençoe, meu filho. Nosso programa já está encerrando. Se você crê que podemos imantar, energizar um objeto, criando um condensador, potencializando um objeto, por que não fazemos isso conosco mesmo? O nosso corpo é composto quase 75% de água. Então, se você acredita que você consegue fluidificar uma água, se você acha que você consegue energizar uma água, se você usa um escapulário cardíaco católico, aquele medalhão católico, se você acredita no Oricari da Jorei, se você aceita que existe uma hóstia que está abençoada, se você acredita que nós conseguimos energizar os objetos, ou a água com perfeição, por que você não acha que podemos nos energizar usando o nosso pensamento? Já que 75% do que nós somos é baseado em líquido. Se conseguimos fluidificar positivamente a água, se conseguimos transformar a água em remédio e até usá-la para a limpeza fluídica do ambiente ou do corpo áureo da pessoa, por que não usarmos este mesmo processo de magnetização no nosso próprio corpo, na parte líquida do nosso organismo? Então basta que você coloque em prática o que você tem aprendido, o que você tem estudado, essas ideias que a gente tem te apresentado e que com certeza você sabe. Não estamos ensinando você nada demais aqui, né? Não estamos te ensinando o padre a rezar a missa, você sabe muito mais do que o que a gente está te dizendo, mas você sabe que você consegue promover a autocura. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Semana que vem a gente vai dar continuidade e vai dizer para você que uma das formas de você fazer isso é o culto no lar, o evangelho no lar, o estudo do evangelho no lar. Semanalmente, no mesmo dia, no mesmo horário, você vai realizar de 30 a 60 minutos um estudo que vai te trazer bons pensamentos, boas ideias, boas informações a partir da filosofia de Jesus, o Cristo. E ali você vai ter uma base bem sedimentada, uma base de onde você vai poder dar o seu salto, né, em favor da sua paz, da sua saúde.
faça o culto no lar. Semana que vem a gente vai abordar esse e outros assuntos, ainda falando de saúde, ou finalizando, que já vai ser o último programa desse assunto. Quando encerrarmos o programa sobre saúde, deixa eu ver qual é o próximo tema. Esse na minha sequência aqui é o 22. Deixa eu ver qual é o próximo. Palavras, pensamentos e sentimentos que curam, que já estou abordando agora. Vamos falar sobre vampirização e vitimização. O próximo assunto é vampirização e vitimização. Vamos falar sobre os vampiros. Será que eles existem mesmo? A nossa irmã Rosângela, do Geraldo, lá no Facebook, botou: quando Deus manda, até o capeta obedece. Adorei a lembrança aí, Rosângela, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui no YouTube. Se você gostou, dá um like aí no YouTube, diga: seu Júnior, gostei, clica no gostei aí, tá bom? Clica no gostei, clica no gostei. Mas eu vou falar com vocês. Se você não clica, eu ia fazer uma bobeira, mas não vou fazer não. Se você não clicar no gostei no YouTube, o algoritmo lá, o computador do YouTube, não propaga o vídeo. Aí poucas pessoas vão ver. Então você clicar é uma coisa tão simples, né? É só tá no computador, é só pegar o mouse e no notebook, pega o dedinho, vai lá e pique, clica no gostei, pronto, acabou, já vai nos ajudar, você não tem noção. É uma forma de você ajudar na divulgação do nosso trabalho, bem simples. Tá no Facebook, clica no like, dá um like aí. Diz que gostou. Tá no Instagram, compartilha, dá aquele coraçãozinho, bate no coraçãozinho várias vezes, para que lá o programa, né, identifique que você tá gostando, que é uma coisa legal, que vale a pena, tá interessante. Acha que tem outras pessoas que precisam ouvir essas informações? Então compartilhe nas suas redes sociais. Já está inscrito no canal? Obrigado. Não está inscrito no canal no YouTube? Inscreva-se. Já somos quase 950, estamos chegando aos 1000 inscritos aqui no YouTube. Quando a gente bate a barreira dos 1000 inscritos, o YouTube libera uma série de vantagens para a gente divulgar o canal. Então até atingir 1000, fica essa coisa difícil, amarrada, tem que ser um a um conquistando. Passou dos 1000, já facilita. A gente pode impulsionar, eles mesmos começam a divulgar. A gente tem que ter uma certa quantidade de vídeos regulares, a gente tem. A gente tem que ter uma certa quantidade de vídeos no total, nós temos. A gente tem que ter uma certa quantidade de views, né, de pessoas que assistiram os vídeos, nós temos. A única coisa que nós temos de tudo que eles nos pedem para que o canal seja relevante é passar dos 1000. A gente não conseguiu ainda. Conto com a sua ajuda para a gente passar do 1000. Faz o seguinte, pede para um amigo seu, mesmo que ele não conheça a gente, mesmo que ele não faça parte, mesmo que ele ache tudo isso, seu marido que é ateu, não importa. Fulano, entra aí nesse canal aí, se inscreve. Para quê? Se inscreve, você não vai ver. É só para ajudar aí o menino, ajuda aí o menino aí, pelo amor de Deus, ajuda os trabalhadores do bem. Só se inscreve. Se inscreve para você nos ajudar a bater 1000, tá bom? Muito obrigado. Nosso EMAD, né, que é o Estudo para Médiuns à Distância, começa agora, logo depois do Carnaval. Já o Carnaval esse final de semana, né? Logo depois do Carnaval, teremos aí o EMAD. Eu vou botar aqui o vídeo de divulgação do EMAD, mas você que está nos assistindo já está acostumado, já sabe tudo isso. Eu só estou botando só, sei lá por quê. Então, se você conhece alguém que precisa, manda para ele esse vídeo aí, ó.
Você que sempre quis entender sobre mediunidade, mas nunca teve tempo para estudar. Você que sente presenças, vê vultos, ouve vozes. Como o seu corpo reage diante de tudo isso? Por que nossas mãos suam, nosso coração dispara e podemos sentir uma sensação de fraqueza nas pernas? Como saber se são obsessores ou guias? E durante o fenômeno, é você ou é o seu mentor? E não é só. Incorporação, consciência, inconsciência, psicografia, intuição no dia a dia, trabalhos na linha de Umbanda, como agem os preto velhos, os caboclos e exus, quem são nossos guias, como identificá-los, o que acontece do outro lado da vida durante o culto religioso, como trabalhar na desobsessão, na cura e na antiguécia. Tudo isso e muito mais agora à sua disposição, de forma organizada, com apostilas e vídeos interativos, onde você estiver, na hora que você quiser. Basta acessar trabalhadoresdobem.com, clicar em EMAD e ter mais informações. Ou use o nosso WhatsApp 21 97 185 7768 97 185 7768 para mais informações. Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. Espiritualidade com muita simplicidade, sempre a serviço de Jesus. Muito bem, nosso vídeo terminou aqui antes no Instagram, mas eu peço desculpa ao pessoal que está no Instagram, mas a gente concluiu a nossa divulgação. Muito obrigado a todos vocês, vamos encerrando o programa de hoje, mandando um beijo no seu coração, pedindo a Deus que Ele te abençoe de forma poderosa e abundante. Eu normalmente faço uma oração fora do ar, vou pedir, tomar liberdade, pedir licença a vocês para a gente fazer essa oração agora com vocês aí nos acompanhando. Pai, nesse momento estamos encerrando os nossos trabalhos aqui deste lado da vida, te agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Rogamos pela presença da espiritualidade amiga que tem vindo sempre com imensa boa vontade e paciência nos abençoar, nos acalmar e curar. Curar não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, para que o nosso corpo físico manifeste essa saúde eterna. Agradecemos também àqueles que transformaram as águas próximas de nós num remédio balsâmico que tem nos garantido a saúde física e espiritual. Por misericórdia, Senhor, ainda rogamos, mantenha-se conosco onde quer que estejamos por mais esta semana, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, os animais que conosco convivem. Abençoe e proteja o nosso lar, proteja, Pai, o trabalho que exercemos na terra, para que possamos garantir o pão nosso de cada dia. Que a partir de agora os doentes recebam a cura, os angustiados o consolo, os desorientados encontrem caminhos, e os irmãos desempregados encontrem maneiras dignas de se manter, mas que todos, Senhor, sem exceção, sejam levados a locais onde possam conhecer a verdade que liberta. Abençoe a nossa casa, abençoe nossos amigos espirituais, mas abençoe também os nossos inimigos, Senhor. Que eles nos perdoem os erros cometidos do passado e que possamos aprender a perdoá-los, para que juntos possamos seguir juntos em direção ao amor do Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar contigo, e que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Se gostou, dá um like, dá uma curtida, inscreva-se no nosso canal. Olha, o vídeo ao vivo deu trava várias vezes, a internet não ajudou, mas nós vamos repostar esse vídeo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui no YouTube, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima quinta-feira no nosso estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Céu e Inferno, ao vivo, aqui nesse canal. Beijo, fiquem com Deus.